Boa tarde, meu nome é Maurício de Leone, sou desenvolvedor da DevSol. Vou apresentar sobre Big Data. A motivação do Big Data é que desde 2005, acho, mais ou menos, os dados já têm ficado em tamanhos gigantes. Já em 2005 já passava de terabytes. Em 2012, a IBM divulgou que 90% dos dados no mundo foram gerados nos 2 últimos anos, ou seja, de 2010 a 2012, gerou 90% dos dados. Estudo da EMC, que é uma das líderes de armazenamento de banco de dados, revela que já existe mais de 1 cetilhão de bits de informação. Esse númerozinho aqui, se você quiser contar, são 24 zeros. Daí a definição de Big Data é isso, trabalhar com essa área gigante de dados. E esses dados podem ser estruturados ou não. Estruturados são dados armazenados em SQL, que tem uma tabela, que tem os objetos, daí vai ter os campos, atributos. E não estruturados pode ser desde mensagem de clientes até vídeos que tu grava no teu smartphone, no tua câmera digital. E o Big Data tem essa intenção de trabalhar com isso. De apresentar, de armazenar eles, de analisar e de mostrar resultados. Só o Big Data não especifica como que deve ser essa velocidade, que deve ser manipulada, nem que tratamentos ele deve receber. Esses problemas aí tem diversos frameworks que já nós são conhecidos que nos dão ETL de dados, procedimentos estáticos e relatórios. ETL de dados é como que é armazenado hoje em dia os dados. Daí tem os 3 V do Big Data. O primeiro é o volume. Hoje, como eu expliquei antes, os dados já passa do que nós podemos pensar. O computador normal já não aguenta. Depois é a velocidade. Todo mundo quer as coisas para ontem. Ninguém quer ficar esperando semanas para ver resultados, nem nada do gênero. E a outra é a variedade dos dados. Pode ser, como eu falei, vídeos, planilha de Excel, tabela de banco de dados, infinitas variedades. Daí tem os tipos de análise que o Big Data te proporciona, que é o tempo real, real time, que precisa um processamento bem maior dos dados, ou seja, tu precisa ter um processador melhor, computador bem melhor, que ele te dá a resposta na hora. E conforme vai atualizando, ele vai te respondendo, como que eles têm aqueles sites que informam quanto que o Facebook já recebeu de mensagens. Aquilo usa real time, é sempre na hora, vai atualizando na hora. E tem o batch, que é agrupados por análise posterior. Tipo, ele vai armazenando em lotes e vai te mostrando depois, quando for ver os relatórios, ele pega todos esses lotes e gera um relatório. Ele não vai atualizando na hora. Daí o Big Data, pelo menos hoje, já tem pelo menos 4 usos já que são comprovados deles. Que é previsões de mercados e prognósticos, as operações, gestão de talento e identificação de problemas. Big Data já resolve isso. Daí, falar da ferramenta de Big Data. O Big Data tem inúmeras ferramentas. A mais conhecida hoje é o Apache, o Hadoop. Foi criado em open source, roda em servidores Apache e distribuição Linux. É um framework para processamento de grandes volumes de dados. Implementa as características da computação distribuída e libera API, ou seja, tipo, tu não precisa ter um um servidor, tu pode ter 10 computadores normal e ele vai distribuir entre esses 10 computadores o processamento. E é baseado nesse MapReduce que faz essa parte e no HDFS, Hadoop Distributed File System, que é como que ele é armazenado os dados. Eu vou explicar esses dois mais no próximo slide, se não me engano. E adequados para dados complexos ou grandes volumes, ou seja, se tiver poucos dados, não é bom usar ele. Daí que o MapReduce é um paradigma de produção introduzido pelo Google em 2005, que foi quando ele veio com a inovação da busca dele. Ele começou a se destacar, porque tem uma busca muito rápida, ele estava usando esse MapReduce. Ele já começava a fazer o sistema distribuído dos computadores. E é processamento paralelo de conjunto de dados, uma grande tarefa dividida entre várias tarefas pequenas que são executadas em paralelo em máquinas diferentes. Então combina tudo
para chegar à solução da tarefa maior. Ou seja, tu pesquisa uma coisa, ele vai distribuir todos os dados dele em vários computadores e vai pesquisar todos simultaneamente e todos vão retornar a resposta para ele. Ele vai pegar essa resposta e te dar. Isso economiza muito tempo. E o Hadoop Distributed File System, que é o que manipula o armazenamento de dados entre todas as máquinas do cluster. Isso daí é tolerante a falhas, ou seja, tipo, tu tem um computador, tem um HD, né? Se teu HD parar no meio da coisa, não. Esse já tem isso daí, tipo, ele já armazena em outro computador e consegue pegar só automático. Tu não precisa fazer nada se um HD teu pifar. E ele utiliza o MapReduce para acessar já os dados. E tem a escalabilidade para armazenar e processar de modo confiável grandes quantidades de dados. Daí agora nós vamos para umas ferramentas um pouco mais, como que eu posso dizer, para realmente analisar os dados. Aquilo só seria de como tu processa e como tu armazena, não? Daí tem o Hadoop Hive, que foi construído em 2007 pelo Facebook. Que o Facebook estava tendo problema, não? Que como tinha muitas imagens, post, ele não estava conseguindo ser rápido. Daí ele precisava de retornar resultados, assim, vamos dizer. Não só gravar e processar, ele precisava de alguma coisa que retornasse isso. Daí ele desenvolveu isso daí, que serve para gerenciar e analisar esses dados. E aprender sobre os comportamentos dos usuários. Tipo, por isso que ele indica vários amigos para ti, ele consegue fazer visualização de teus amigos em comum, indicar os melhores. Faz um BI pro cara. Isso. Mais ou menos isso. Ele é capaz de se integrar com soluções de BI. Utiliza a linguagem própria dele, que é o HiveQL, que transforma as sentenças em SQL em jobs, de MapReduce. MapReduce é o que eu falei antes, que é de dividir os processos. Ele vai criar trabalhos entre vários computadores, que é executado tudo no Hadoop. Daí aqui as empresas que utilizam o Hadoop. Tem a Amazon, a Google, a IBM, a Yahoo, LinkedIn. E uma pesquisa mostra que pelo menos 20 empresas do Fortune 1000 assinaram publicamente que utilizam ele, de alguma forma. Não fala como, só fala que estão utilizando, meu. E aqui, vou te falar que Big Data, eu falei só do Hadoop, né, meu? Mas tem aqui, diversos milhões de softwares de Big Data já atualmente, meu. Tem que é para, tipo, o Hadoop, ele só usa o batch, que é em lotes, meu. Tem softwares que é para só tempo real, as análises dos dados. Daí tem que sair procurando aí, meu. Tem, tipo, o Hadoop é open source, então ele é de graça, né? As empresas preferem ele. Por isso, eles podem pegar o software e conseguir customizar eles mesmos. Daí tem a Amazon aqui, que nós estamos trabalhando. A Amazon fornece 3 tipos de trabalho de Big Data. Que é o Amazon Elastic MapReduce, que implementa o Hadoop lá. E utiliza o sistema de MapReduce para grandes quantidades de dados e rapidez e gerar economia. Tem o Redshift, que é um serviço de armazenamento. Que esse daí é o que gerencia essa escala. Não, esse daí é o que armazena e o outro é para processamento dos dados. E o de baixo é para oferecer a análise deles, que seria a visualização, né, meu? Então, se tu quer usar o Big Data na Amazon, tu teria que usar esses 3 coisas junto. Tem mais outros mecanismos, mas eu não achei muito importante botar, né? E aqui tem alguns exemplos de utilizações de que já foram utilizados o Big Data, meu. Em busca de melhores lugares para a instalação de turbinas eólicas, a empresa dinamarquesa Vestas Wind analisou petabytes de informações meteorológicas. Que é da onde eles conseguiram, como que eu posso dizer, eles tinham dados meteorológicos que passavam de petabytes. Eles achavam que ia durar semanas de consulta, de busca. E com o Big Data o trabalho se tornou em horas. E não precisou nem esperar um dia para analisar todos esses relatórios. E tem outro que é a rede de lojas Dollar General. Monitorou combinações de produtos que o cliente efetuavam através de carrinhos inteligentes. Tipo, tu ia comprar uma bolacha, daí tu comprava
bolacha recheada e não recheada. Daí quem ia comprar papel higiênico comprava papel toalha também. Daí se ele ajudou a botar, armazenar na loja, deixar os produtos mais próximos. Que já os clientes levavam esses produtos, eles conseguiam ver qual era a combinação melhor. E tem um problema no Big Data ainda, não. Que é, como que é um volume muito alto, precisa uma complexidade muito alta para trabalhar com todo esse volume. O Big Data não fala o que tu tem que fazer, ele te dá mecanismos de como fazer. Isso daí tu tem que estudar. O Hadoop lá, cada empresa tem configurado da melhor forma para ela. Não adianta tu pegar o que a outra empresa fez que pode não servir para o teu caso. Então ainda é difícil para as pequenas e médias empresas, que provavelmente dedicam muito tempo para problemas que tu nem sabe se vai te dar retorno realmente de valores e tal. Tu sabe que pode ser muito bom para ti, mas será que vai resolver esse teu problema que tu está tendo? Será que o gasto vai compensar essa coisa? Tem ferramentas mais baratas de BI que talvez possa resolver esse teu problema. Se é uma consulta numa tabela que tu quer gerenciar os dados de alguns clientes, talvez não seja necessário usar o Big Data em si. Já que teria que configurar, teria que ter alguém especializado em como configurar tudo. Daí aqui é uma frase que eu deixei no final. A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados que tu tem, e sim como tu trabalha com ele. E aí, meu, o que vocês estão fazendo com nossos dados aí? Pegas isso.